A comunicação desempenha um papel fundamental na nossa busca pelo que desejamos. Por isso, eu te faço uma pergunta. Você considera que a forma como se comunica te ajuda ou te atrapalha na busca dos seus objetivos? Nesse vídeo, nós veremos os 3 tipos de comunicação. Os 2 tipos a serem evitados e o tipo que você deve utilizar que te ajuda, te facilita na busca do que você deseja. Então, vem comigo. O primeiro tipo de comunicação é a comunicação passiva. Quando dizemos sim, quando na verdade queremos dizer não. Ou quando nós não expressamos as nossas ideias, por medo de julgamento, por medo de entrar em conflito com as outras pessoas, por não ter certeza que a nossa ideia será aceita. O problema desse tipo de comunicação é justamente isso. A outra pessoa não vai ficar sabendo o que você tem a transmitir. Muitas vezes, a pessoa que tem esse tipo de atitude na comunicação perde muitas oportunidades e deixa de colaborar com as outras pessoas. A longo prazo, esse tipo de comunicação ele causa um dano tão grande para quem tem esse tipo de comunicação, pelo fato de oprimir os desejos, de sentir a frustração por não expressar como gostaria, que a pessoa pode vir a desenvolver problemas de saúde. E quando uma pessoa com a comunicação passiva precisa falar em público, ela acaba cuidando demais do que fala, acaba selecionando demais as palavras na busca de evitar conflitos, não querendo ofender as pessoas, mas por causa disso, muitas vezes, acaba passando uma imagem negativa de si. Porque mesmo sendo profissional qualificado na área, as pessoas que estão assistindo aquela apresentação percebem que a pessoa parece meio na dúvida sobre o que vai falar. Isso é terrível para a apresentação. Por isso, a comunicação passiva ela faz muito mal para quem tem esse tipo de forma de transmitir informações. O segundo tipo de comunicação é a comunicação agressiva. Pessoas com a comunicação agressiva avaliam toda a conversa como se fosse um campo de batalha, onde é preciso provar quem está acima de quem. É uma comunicação que utiliza palavras de baixo calão, palavras ofensivas, por vezes diminuindo as outras pessoas. São pessoas, normalmente, que utilizam esse tipo de comunicação, são pessoas tensas. Ao mesmo tempo em que sempre estão em busca de objetivos e vão com tudo, acabam não olhando para quem está ao redor. Simplesmente focam naquilo e não se importam com a opinião das pessoas, se estão ofendendo as pessoas. E por causa disso, quem tem a comunicação agressiva perde muita oportunidade, perde muitas possibilidades. Principalmente se a pessoa estiver em uma posição de comando. Porque toda empresa passa por alguns desafios. Mas se você tem um chefe, que você sabe que se você vai chegar nele para sugerir uma mudança, ou vocês estão enfrentando um problema e você surge com uma possível solução para aquele problema, e sabe que você chegando nele, pode ser que ele seja grosso contigo, que ele seja agressivo, que ele te ofenda, você vai tentar? Pois é, justamente por isso, quem tem esse tipo de comunicação acaba causando muitos danos, tanto pessoais, porque as outras pessoas ficam com medo de falar, quanto no ambiente empresarial. E esses 2 tipos de comunicação que nós vimos, eles devem ser evitados pelos motivos óbvios. E recapitulando, a comunicação passiva utiliza palavras que deixam muita dúvida, um talvez, quem sabe, não sei, o que você acha, enquanto que a comunicação agressiva utiliza palavras agressivas, de baixo calão,
se impondo diante das outras pessoas, inclusive não apenas as palavras, mas também no tom de voz. Então, esses dois tipos de comunicação, se você conseguir se identificar com algum deles, é o momento de começar a pensar no terceiro tipo de comunicação, que é a comunicação assertiva. Nesse tipo de comunicação, quando você concorda com alguma coisa, você diz que concorda. Quando você discorda de alguma coisa, você diz que discorda. A diferença é que você vai poder se expressar sem necessariamente ser combativo, sem necessariamente desqualificar a outra pessoa. Você está se comunicando com mais alguém. Sendo assim, você leva outra pessoa em consideração no momento em que você vai expressar as suas ideias, você consegue pensar a comunicação como um todo, como quem ouve e como quem fala. E esse é o tipo de comunicação que deve ser utilizado justamente pelo ambiente positivo, pelas possibilidades que ele abre a partir do momento que começa a ser utilizado. Em uma fala em público, a comunicação assertiva, ela se comunica com o público. Por isso ela é tão eficaz. Ela leva em consideração quem está na plateia. E isso aumenta as chances de transformar a palestra em uma conversação, em fazer perguntas para o público, em tentar entender quais são as dúvidas do público. Você percebe como é um tipo de comunicação empática. E com certeza pessoas que têm esse tipo de comunicação atingem níveis elevados nas suas carreiras e têm facilidade de transmitir ideias porque conseguem perceber um pouco mais completo o que tem a transmitir. Tanto o que deseja, quanto o que a outra pessoa espera da comunicação. Gostou dessas dicas? Então, identifique qual é o tipo de comunicação que você tem utilizado e caso você tenha dificuldades em fazer essa autoanálise, que é uma coisa muito comum, porque eu também tenho, todo mundo tem, você pode pedir para as pessoas próximas de você tentarem descrever como você fala com elas. Tanto pessoas do íntimo, como a família ou amigos muito próximos, quanto pessoas do ambiente familiar ou pessoas do ambiente educacional. Porque nós mudamos a maneira como nos comunicamos. Às vezes nos comunicamos de uma maneira em casa e de outra maneira no trabalho. Então é interessante que você consiga coletar alguns relatos das pessoas da maneira como você tem se comunicado, para que você consiga identificar, bem, eu consigo e preciso melhorar nesse aspecto e naquele aspecto, porque a minha comunicação ela é ou muito passiva ou muito agressiva. Sempre buscando uma comunicação que colabore, que envolva as pessoas. Assim você verá como as suas ideias serão aceitas com mais facilidade e você se tornará uma pessoa com muito mais conexões.